A paz do Senhor, que Deus abençoe você, sua casa e toda a sua família. Muito grato a Deus pela oportunidade de podermos gravar mais um vídeo para o nosso canal, tendo a certeza e a convicção que esta palavra será bênção para a sua vida. E vamos à mensagem da palavra de Deus. O texto que iremos ler hoje está em Daniel, capítulo 1, e o versículo 6, que nos diz assim a palavra de Deus. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azaria. Hoje eu quero fazer aqui uma reflexão na palavra de Deus, refletir você olhar para a palavra de Deus e conseguir captar esta palavra, escanear essa palavra e trazer para dentro de si e tirar proveito daquilo que ela nos ensina. A Bíblia é um livro tão maravilhoso, a palavra de Deus ela é tão preciosa que nos ensina muita coisa, tanto através dos erros dos homens quanto dos acertos. Por quê? Porque aquilo que os homens acertaram, que é um exemplo positivo, bom, está registrado na Bíblia. Onde eles erraram também a Bíblia não omite. Para quê? Para que eu veja os bons exemplos e os siga, e para que eu veja os maus exemplos e evitar eles, procurar, de certa forma, evitar cometer estes mesmos erros. Mas hoje nós vamos aprender aqui, eu quero convidar você a aprendermos com Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eram quatro jovens que viviam muito bem em Jerusalém. A Bíblia os classifica como nobres. Eles faziam parte da linhagem real, eram jovens formosos e, além de tudo, eram jovens sábios. Eles eram tão sábios que Nabucodonosor um dia fez um teste com eles e eles eram 10 vezes mais sábios do que os sábios de Babilônia. Mas essa vida tão boa, tão confortável, ela foi de repente mudada completamente. Foi uma mudança que eu diria uma mudança radical para o pior. Por quê? Porque eles viviam em Jerusalém e Nabucodonosor sitiou Jerusalém. Sitiar é cercar. E Jerusalém cercada, Nabucodonosor fez o que quis fazer com aquelas pessoas. Ele tinha o poder de matar, ele tinha o poder de prender, mas ele teve uma ideia de levar pessoas ali também para serem úteis lá na Babilônia. E ele tinha dado ordem aqui, ele disse a Aspenaz, que era o chefe dos eunucos, está no versículo 3 do capítulo 1, para que ele encontrassem aí jovens da linhagem real, nobres, que fossem pessoas sábias, para que fossem levados aí para a Babilônia para serem úteis no seu reinado. Agora observe bem, estes jovens que estavam tranquilamente aqui em Jerusalém sofrem essa mudança radical e depois que Jerusalém foi sitiada por Nabucodonosor, eles foram levados cativos, ou seja, foram levados presos, sem direito a nada. As suas famílias não os acompanharam, eles não puderam levar bens, não puderam levar um parente, só eles. Eles foram levados junto com outros ali, ou seja, era quem Nabucodonosor escolhesse. Mas o que eu aprendo muito com eles aqui é que toda essa mudança no seu exterior, onde eles moravam, na cidade, na família, em toda a sua estrutura, não abalou ou não mudou uma vírgula dentro de si. Ou seja, o amor, a comunhão que eles tinham com Deus, nada foi alterado. Então isso é possível na nossa vida. Por mais que tenhamos aí as mais diversas surpresas desagradáveis na nossa vida, é possível sim não alterar nada no nosso interior. E o apóstolo Paulo ele foi tão enfático nisso aí, que quando olhamos ou lemos ali Romanos capítulo 8, ele faz uma lista e chega à conclusão que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, nenhuma desculpa ela será válida
para abandonarmos a fé que temos em Deus, para abandonarmos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o que aprendemos com eles aqui é que eles foram levados para a Babilônia, mas ao chegarem ali, eles continuaram crentes, servos de Deus, servindo a Deus da mesma forma. Ao chegarem lá, eles passaram por outra humilhação terrível. Por quê? Porque todos eles agora tiveram seus nomes trocados. Eram Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e agora já passaram a chamar Beltesazar, Mesaque, Sadraque e Abednego. Mudado ali, estavam no outro país e os seus nomes foram mudados. Já pensou que humilhação é essa? Perder o seu registro de nascimento, a sua identidade. Arrancaram tudo isso deles, mas não conseguiram arrancar Deus das suas vidas, a sua convicção, a sua fé em Deus. Eles continuaram inabaláveis na sua fé, na sua vida cristã. E isso aqui é um grande exemplo para nós. A mudança de nome não é difícil alguém sofrer esse tipo de coisa. Às vezes você faz tudo certo e alguém diz que você fez tudo errado. Às vezes você não fez e alguém acusa que você fez. E existe aí tanto tipo de calúnia, difamação, que todos nós estamos sujeitos a passar, e eu chamo isso de mudança de nome. Mas nada disso deve abalar o nosso interior, a nossa fé em Deus, a nossa confiança em Deus, a nossa comunhão com Deus. Porque por mais que passemos por essas provações, dificuldades, aflições, é possível sim manter o nosso interior, a nossa comunhão com Deus inabalável, não mudar nada, por mais que no exterior mude tudo, até o nome, mas a fé, a confiança em Deus é a mesma. Eles passaram por isso, nomes trocados, mas a fé em Deus, a mesma. Depois eles receberam uma oferta que foi oferecido ali. Na verdade, não foi uma simples oferta, não foi simplesmente algo que eles ofereceram, foi uma determinação do rei, que determinou a sua ração de cada dia. Mas eles tiveram sabedoria, humildade, e eles conseguiram contornar esta situação para dizer não àquilo que estavam lhe obrigando a fazer, a comer a ração determinada pelo rei. Ou seja, mesmo passando por isso mais uma vez, mais uma prova nas suas vidas, mais um momento difícil, eles conseguiram superar sem alterar nada no seu interior, na sua confiança em Deus, no seu comportamento para com Deus. Porque comer aquilo que o rei comia era pecado. Ou seja, eles não poderiam participar daquele banquete. Então eles tiveram sabedoria e conseguiu convencer o responsável a lhes tratar de forma diferente, com legumes, ou seja, eles conseguiram mudar aquele cardápio e, de certa forma, evitaram, não aceitaram na sua vida aquilo que é pecado. Todo dia o diabo irá lhe oferecer algo, o mundo poderá lhe oferecer algo, mas nós devemos ter sabedoria e graça para dizermos não a essas coisas e evitarmos e nada abalar a nossa vida, a nossa fé em Deus. Ou seja, viver sempre uma vida de santificação, porque, aliás, essa é a condição daquele que quer ver a Deus. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mesmo diante disto, eles não alteraram nada dentro de si. Mas eles passaram por mais uma prova. Aquele rei Nabucodonosor, um dia ele teve um sonho. E depois que ele teve aquele sonho, ele esqueceu do sonho, mas ele ficou perturbado. Então ele chamou lá 4 classes de pessoas. Ele chamou os magos, astrólogos, encantadores e os caldeus. Disse: gente, eu sonhei e quero que vocês me digam o sonho e o significado deste sonho. Então eles disseram: ó rei, vive para sempre, aquela formalidade toda. Conte-nos o sonho e daremos a sua interpretação. Mas o rei disse: o sonho eu esqueci.
Silêncio, parece que gente lendo esse texto aqui, há um silêncio. E depois desse silêncio, eles se dirigem ao rei outra vez e perguntam: rei, qual é o sonho que você sonhou? Ele disse o seguinte: eu já não disse que eu esqueci? E se vocês não sabem o que eu sonhei, como é que saberão a interpretação deste sonho? Então o rei determinou naquele momento que todos os sábios de Babilônia fossem mortos, despedaçados e as suas casas feitas no monturo. Isso era praticamente aí uma prática comum quando o rei queria matar alguém. Não era só matar. Ele matava a pessoa, os parentes, destruía a casa, ou seja, para não ter ninguém contrariado, ninguém depois buscar vingança. Então ele ordenou que todos fossem mortos, despedaçados e as suas casas feitas um monturo. Agora, o que eu acho interessante que foram os magos, astrólogos, encantadores e caldeus que não souberam interpretar o sonho. Mas quando chamou, foi reunir todos para matar, agora já incluíram aí Daniel, que já tinha o seu nome mudado aí para Beltesazar, e também os demais já tinham os seus nomes mudados, Mesaque, Sadraque e Abednego, foram trazidos junto com todos para serem mortos. Mas mais uma vez, com a sua fé inabalável diante de Deus, mais uma vez Daniel faz uma pergunta: por que seremos mortos? Então é explicado a ele: é porque os magos, astrólogos, encantadores e caldeus não souberam dar a interpretação do sonho, o sonho que o rei sonhou e esqueceu. Então, mais uma vez, ele se dirige ao rei e disse: me dá um tempo. Eu quero falar com Deus, vocês me dão um tempo para orar. E esse tempo foi concedido. Então eles oraram, buscaram a Deus e Deus revelou o segredo. E ele contou o sonho para o rei, interpretou o sonho do rei e todos eles foram livres da morte. Sabe o que eu aprendo aqui? Que há momento na nossa vida que a nossa inteligência e sabedoria não irá resolver o problema. Que há momento na nossa vida que nada e ninguém nessa terra poderá nos ajudar, mas somente Deus. Por isso, vida de oração é questão de sobrevivência. Vida de oração contínua é questão de necessidade. E eles estavam naquele país, naquela terra estranha, com um povo estranho, mas o seu Deus, o seu interior, fé inabalável, vida de oração, estava tudo em dias. Então eles clamaram a Deus, o problema foi resolvido. Eu acho isso aqui muito interessante, tanta mudança, tanta coisa difícil, tanta coisa mudando no exterior, mas o seu interior inabalável, nada foi mudado. Agora, mais uma vez, aquele rei maluco teve outra ideia muito estranha. É muito falado isso aqui, é muito comentado, muito pregado, que é o que está no livro de Daniel, no capítulo 3. Quando o rei constrói aquela estátua tão esquisita aí, quase 30 metros de altura, quase 3 de largura, e ele convoca a todos para que dobrassem os seus joelhos diante daquela estátua que ele havia levantado e a adorassem. Foi um momento agora que não foi um pedido, foi a pressão total. E o rei ainda disse: a ordem é para todos, e quem não se curvar diante da estátua que eu levantei, após a banda tocar, os instrumentos tocarem, serão lançados na fornalha de fogo ardente. Então, naquele momento que os instrumentos tocaram e que as pessoas dobraram seus joelhos diante daquela estátua, Mesaque, Sadraque e Abednego não dobraram os seus joelhos. Eu não sei onde Daniel estava, tenho certeza que ele não se curvou diante daquela estátua, mas eu tenho a certeza, ele estava num local que os fofoqueiros não viram, porque o rei também não viu que Mesaque, Sadraque e Abednego estavam em pé. Não, ele não viu, era muita gente. Foram os caldeus que viram e correram lá no rei e disseram: rei, você não deu uma ordem que era para todos dobrar os joelhos e adorar essa estátua?
Pois aqueles cativos lá de Judá, Mesaque, Sadraque e Abednego não fazem causa de ti, nem dos teus deuses. Eles não dobraram os joelhos, não se curvaram, estão em pé. Então a Bíblia diz que o rei, com ira e furor, mandou chamar eles à sua presença. Disse: vocês não dobraram os joelhos, vocês não entenderam que eu lhes ordenei. Olha, parece que eu posso ver o rei dizendo: hoje eu estou bonzinho aqui, eu vou dar mais uma chance, os instrumentos vão tocar outra vez e vocês terão que adorar, ou seja, terão mais uma chance para adorar a imagem que eu levantei. Qual é a resposta de vocês? Eu vou dar mais essa chance? Mas eles, com a sua fé inabalável, nada alterado dentro de si, disseram: rei, a gente não precisa de chance nenhuma. Porque a nossa resposta é não. Não vamos dobrar os joelhos diante da estátua que tu levantaste, não curvaremos diante do seu Deus. E o nosso Deus, a quem servimos, é que irá nos livrar de ti e da fornalha de fogo ardente. Naquele momento, o rei ordenou que soldados fortes do seu exército pegassem aqueles 3 jovens e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Eles foram lançados, mas quem morreu foi quem os lançou. E a Bíblia diz que eles foram jogados dentro da fornalha de fogo ardente, mas não morreram. Por quê? Porque o 4º homem estava com eles dentro da fornalha de fogo e estavam passeando ali dentro do fogo. Quem viu isso foi o próprio rei e mandou ou convidou que eles saíssem ali da fornalha, e ele, a partir daquele momento, ele determinou. Ele fez agora, foi uma determinação, que ninguém jamais poderia ser contra ou falar mal do Deus de Mesaque, Sadraque e Abednego. E o que nós aprendemos aqui, ou que a Bíblia registra aqui, está no final do versículo, está no final do capítulo 3 de Daniel, a partir do versículo 29, onde o rei faz esse decreto. E ele diz: qualquer povo, nação, língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Tudo foi mudado quando 3 homens tiveram a coragem de dizer não. E nós temos que ter essa coragem. Seja naquilo que nos oferece, que não é a vontade de Deus. Seja aquilo que o diabo nos oferece, mas que é o pecado, aquilo que o mundo oferece, que é pecado. Ou seja, na base da pressão. Mas nós temos que ter a coragem de dizer não. Não. Não para aquilo que não agrada o nosso Deus. Vida cristã é isso. Ou é ou não é. Até porque, para ser salvo, tem que aceitar Jesus, tem que viver uma vida de santificação e tem que ser fiel até o fim. E a palavra fiel ela não tem meio termo. Não tem como ser mais ou menos fiel. Ou é fiel ou não é. Que o exemplo destes 4 homens, Daniel, Misael, Ananias e Azarias, que passaram por essas tão diversas mudanças no seu exterior, mas nada foi alterado dentro de si. Quem sabe você está passando um momento tão difícil, porque existem 2 extremos na nossa vida que infelizmente leva muita gente a desistir de Deus. Seja um momento bom demais ou difícil demais. Mas seja um momento feliz, nós não devemos nos orgulhar disso, mas ser grato a Deus. É um momento difícil, mas Jesus não tem nenhuma culpa para abandonarmos a Ele. Seja qualquer mudança que acontecer na nossa vida, vamos ser fiel a Ele. Que tudo seja mudado. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã com a nossa vida, mas uma coisa eu posso ter certeza: aconteça o que acontecer, eu vou continuar crente, fiel a Ele. E dizer como o apóstolo Paulo: nada nos separará do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso
Senhor. Vamos falar com Deus e, mais uma vez, pedir a Ele a graça, tudo aquilo que precisamos, para permanecermos com uma vida de oração, uma vida de santificação, uma vida segundo o propósito de Deus. Uma vida daquele que tem certeza que um dia irá morar no céu. Maravilhoso e eterno Deus que estás no céu. Te agradecemos por esta palavra, porque a tua palavra nos ensina, através destes exemplos, que é possível sim, por mais que aconteça tanta mudança no nosso exterior, é possível sim manter o interior inalterado, inabalável. É possível sim, é possível declarar, como o apóstolo Paulo declarou, que nada é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E é esta vida, Senhor, que queremos viver. Pai, se há uma pessoa que está vendo esse vídeo e porque algo aconteceu na sua vida que a deixou aborrecida, mas que isso não venha trazer a ela, Pai, esta decisão de afastar de Ti. Pai, que essa vida possa permanecer fiel, que a salvação que foi recebida de graça jamais possa ser abandonada ou negociada ou desprezada. Jamais, que nada venha alterar a nossa comunhão contigo, a nossa vida de santificação, porque é isso que nós queremos, é isso que nós ministramos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e infalíveis consolações do Espírito Santo esteja com você, na sua casa e com toda a sua família. Se você crê, diga amém. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo vídeo, se assim Deus quiser.